Super N, primeiras notícias. A gente tem falado aqui todos os dias a respeito da febre amarela. O governo do estado já confirmou 11 mortes em Minas Gerais nos últimos dias por causa da febre amarela, e mais uma morte, chegando a 12, foi confirmada pela prefeitura de Barra Longa. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o médico virologista do laboratório São Marcos, o doutor Adelino de Mello, para falar sobre a importância da vacinação no combate à doença e, obviamente, sobre a doença em si, que apesar de ser antiga, né, doutor Adelino, ainda tem muita gente que tem dúvidas. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Então, como a gente falava, eu acho que, propriamente, antes da gente falar da vacinação, eu gostaria que o senhor falasse um pouco por que hoje em dia alguns médicos estão vendo essa questão da febre amarela como um desafio, apesar de ser uma doença tão antiga. A doença é realmente bastante antiga, muito conhecida. A gente tem história de surtos de febre amarela de décadas, mais de 100 anos atrás, inclusive. Mas a doença é uma doença que a gente não consegue erradicá-la completamente porque ela está presente em áreas silvestres. Nós tivemos a erradicação da doença nas regiões urbanas do Brasil. A gente tem mais de 70 anos que a gente não tem casos urbanos. Mas nas regiões silvestres, onde ela circula pelos animais, principalmente pelos macacos, a gente não consegue eliminar completamente esse vírus porque ele está inserido nesse ambiente. O que nós temos que fazer é proteger as pessoas que vão adentrar essas regiões silvestres para que elas não adquiram a doença. E a gente consegue proteger por meio da vacina. E o que aconteceu, doutor Adelino, nesse meio do caminho para que a doença ela voltasse a chamar a atenção de todos nós, com esses números que estão nos assustando, e não só aqui em Minas Gerais, Brasil afora também, estado de São Paulo já tinha mais de 20 mortes confirmadas até outro dia. O que aconteceu nesse meio do caminho para que essa doença ela voltasse a chamar a atenção e se espalhasse? Não é muito claro quais os motivos das mortandades de marca. Por que o vírus começou a se espalhar novamente entre os animais silvestres, entre os macacos principalmente. Então, já tem alguns anos, 2, 3 anos atrás, tivemos uma grande mortandade de macacos por febre amarela na região sul. No ano passado, em 2016 para 2017, tivemos um surto grande, né, na região em Minas, né, região de Caratinga principalmente, Teófilo Otoni. E essas mortes de macaco continuam. Então, ou seja, o vírus está circulando. Como nós temos falha vacinal entre as pessoas, existe a brecha para que as pessoas se infectem pelo vírus e tenham a doença, que é uma doença grave, né, com alta mortalidade, inclusive. E como as pessoas contraem esse vírus, doutor Adelino? O vírus é transmitido para as pessoas através da picada do mosquito. Então, nas regiões silvestres, são mosquitos naturais das regiões que transmitem, né? Que picam um macaco infectado, se infectam e quando picam uma pessoa, transmitem o vírus para essa pessoa. Pode transmitir o vírus dessa forma. Vale ressaltar que o macaco não transmite a doença para a pessoa e a gente não é possível também a transmissão pessoa a pessoa. É sempre através da picada do mosquito. E tem cura? Tem. A doença, ela tem uma evolução que a gente não consegue prever como ela vai evoluir. Não existe um remédio específico para tratar a febre amarela. A pessoa pode evoluir com a doença de forma branda, em que vai se curar sozinho. Então, boa parte das pessoas que adquirem a doença vão ter evolução de forma mais leve, ter sintomas brandos e se curar sem necessidade de um tratamento específico. Mas uma parcela dessas pessoas pode evoluir com a forma grave da doença, que é essa sim com alta mortalidade. E aí, obviamente, que a melhor maneira de cuidar disso é a prevenção, né, doutor? É justamente tomar a vacina e não ter medo, porque tem adulto por aí que tem medo de agulha, né, na hora de tomar a vacina. O Palhares está olhando até meio assim por cima dos óculos pra gente aqui, porque tem gente que tem medo de uma agulhinha, de uma picadinha, mas que pode evitar, certamente falando, a gente brinca com o assunto aqui para talvez até dar uma abrandada, mas a coisa é muito séria. A vacina é a solução, é a saída, né? Sem dúvida. Eu acho que o ponto é esse. A gente ainda tem uma falha na cobertura vacinal. Nós tivemos um surto muito importante ano passado no estado, com muitas mortes relacionadas à doença. E
Foi feita uma campanha maciça de vacinação e ainda assim nós estamos com números aí de vacinação em torno de 83% da população vacinada. Isso no estado de Minas ainda deixa mais de 3 milhões de pessoas sem vacinar, ou seja, a gente ainda precisa vacinar bastante gente. As causas da recusa da vacina passam por isso mesmo. Às vezes são pessoas que têm medo de se vacinar. Isso é comum entre adultos, é uma coisa que é frequente quando a gente fala de vacina. A vacina, a gente tem que falar que a vacina é segura, ela tem uma indicação específica para um grupo de pessoas, mas ela é bastante segura e deve ser utilizada. Era isso que eu ia perguntar, doutora Adelino, porque eu não me recordo agora qual que é a vacina, mas tem uma que quem tem alergia ao ovo não pode usar, né? No caso da vacina contra a febre amarela, tem alguma restrição? Tem. A vacina, ela tem contraindicação para quem tem alergia grave a ovo mesmo. A vacina é cultivada, né? O vírus vacinal é cultivado em ovos e por isso ele pode trazer traços de proteína de ovo e por isso existe a contraindicação. A vacina está indicada para todas as pessoas a partir de 9 meses de idade até os 60 anos, desde que essas pessoas não tenham nenhuma doença grave que comprometam a imunidade. É uma dose só? Uma dose só. Houve uma atualização nas recomendações do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Imunizações no ano passado. E nós mudamos a recomendação de 2 doses na vida para uma dose só. Então, qualquer pessoa que já tenha recebido a dose em qualquer momento da vida é considerado imunizado. Em situações como estamos vivendo agora, na região metropolitana, onde há um surto, né, onde há transmissão ativa da doença nas regiões silvestres aqui ao redor da capital, existe uma modificação da recomendação em que mesmo gestantes podem receber a vacina. Devem ser avaliadas, mas podem receber a vacina, porque a relação custo-benefício entre receber a vacina e ter o risco de adoecer favorece a vacinação da gestante. De forma geral é essa, assim, a partir de 9 meses de idade até os 60 anos. A partir dos 60 anos de idade, a pessoa pode se vacinar, mas deve ter uma avaliação médica antes. Se ela tiver condição de ser vacinada e puder ser vacinado, vai receber a vacina também, mesmo depois dessa idade. Pois é, o senhor está esclarecendo essa situação de que uma dose vale para a pessoa estar imunizada na vida inteira, e aí tem aquela situação de quem viaja para o exterior e que aí, muitas vezes, os países que vão receber turistas brasileiros é que exigem que essa vacinação tenha ocorrido há menos de 10 anos, né, doutor? Isso, a pergunta é ótima, assim, essa mudança de recomendação da vacina, ela não foi uma coisa exclusiva do Brasil. A Organização Mundial de Saúde, em 2013, soltou uma nota, uma publicação em que recomendava já uma dose só de forma universal. Então, as recomendações internacionais, a legislação de solicitação desse certificado de vacinação também foi mudado. E agora basta uma vacina. A gente não precisa ter o certificado internacional da vacinação com 10 anos, dentro de 10 anos. Tendo ele válido, tendo feito uma vez na vida, é válido. Isso para todos os países que exigem o certificado já estão adequados a essa nova recomendação. Doutora Adelino, só para a gente finalizar, né, Rodrigo? Uma vez que a pessoa não está vacinada, mas ela já apresenta os primeiros sintomas, qual é a orientação? Procurar atendimento médico. Os sintomas da febre amarela, eles são parecidos com doenças comuns. São sintomas de febre, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular. E aí podem evoluir para náusea, vômitos, dor abdominal. Ou seja, são sintomas que se parecem com a dengue, mesmo com a gripe. De alguma forma pode ser confundido com doenças mais simples, ou mesmo com doenças graves também, mas que merecem ser tratadas de forma diferente, que precisam de antibiótico e coisas parecidas. Acho que vale a gente falar só essa questão da dengue. A gente está num momento do ano em que a dengue começa a aparecer. É uma doença muito comum, muito inserida nos meios urbanos, então a gente tem muita dengue dentro das cidades. E o diagnóstico diferencial nem sempre é simples. Então, a pessoa que apresenta esses sintomas deve buscar atendimento médico para ser avaliado.
Doutor Adelino Melo, médico virologista do Laboratório São Marcos, foi nosso entrevistado hoje aqui no Super Primeiras Notícias, conversando com a gente a respeito da febre amarela, da vacinação, da prevenção a essa doença. Doutor, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora aqui, certamente para todos os nossos ouvintes e seguidores. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.